Olá, paz do Senhor. Hoje mais um desafio da Escola Bíblica Dominical, 23 de maio de 2021. O assunto é sobre o ministério do evangelista. Nós estamos comentando sobre os ministérios elencados em Efésios 4:11, que vem falando sobre esses ministérios que cuidam da igreja, que conservam a igreja, que proclamam, que oram, são obreiros ungidos pelo Senhor. E nós vamos ver qual é o papel do evangelista, já dizendo aqui no primeiro tópico, qual é o papel do evangelista. Então, é pregar a palavra do Senhor, é levar as boas novas. E qual então a finalidade desse evangelista? Nós já vemos aqui no primeiro tópico que a finalidade dele é, em primeiro lugar, ele é ser obediente à palavra do Senhor, é ser sensível ao Espírito Santo de Deus. E ele precisa proclamar as coisas de Deus, proclamar o reino dos céus para todos aqueles que precisam conhecer a verdade, para todos aqueles que precisam ser libertos do pecado. E nós vemos que o evangelista ele é registrado em Atos, no capítulo 21, versículo 8, que fala sobre o evangelista. Então, nesse primeiro tópico, nós já verificamos o papel do evangelista e já verificamos também a finalidade dele. Portanto, nós já vemos aqui também que é um dom de Deus. E aí nós podemos perguntar, mas quem pode ser evangelista? E o evangelista, ele precisa ser, que nós já comentamos, exercer o seu papel de pregador e ter a sua finalidade de ser obreiro obediente do Senhor. Mas tem mais, o que para ser evangelista? O evangelista ele recebe esta função, esta finalidade, esse papel do próprio Deus. Ele é ungido de Deus. Ele é um dom de Deus. Ser evangelista é concedido por Deus. Todos aqueles que foram chamados, que estão elencados neste capítulo de Efésios, são funções, são papéis, são responsabilidades seletiva dada a cada um, a esse ministério de cuidar a igreja, de proteger a igreja, de estar sempre ali instruindo a igreja, exortando para que a igreja continue andando até que Jesus volte. Vemos que o que precisa então ser evangelista, ainda mais ser regenerado, ser sensível ao Espírito Santo, receber a unção do próprio Deus. Sim, o evangelista, ele é ungido pelo próprio Deus. Vemos lá em Isaías 61, capítulo 61, versículo 1, que diz: porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas e proclamar a liberdade dos cativos, libertando os presos das prisões. Eis aqui então a comprovação que o evangelista ele recebe esse dom diretamente do Senhor e que ele é ungido pelo Senhor para fazer a obra, para levar as boas novas. Nós vemos em Mateus 10, versículo 1 a 20, que fala sobre os 70 obreiros, os 70 evangelistas, os 70 discípulos que o Senhor ordenou para que fossem pregar ali na região da Galileia. E o Senhor, ele pontuou aqui uma questão de que os obreiros ainda eram pouco. Aqueles 70 eram poucos em virtude de uma região inteira precisando ouvir a palavra do Senhor, de uma região inteira precisando de milagres e prodígios e maravilhas ali. Então o Senhor pontuou essa questão, que os obreiros são poucos e a multidão, a seara, é muito grande e continua até nos dias de hoje. Muitas pessoas ainda precisam ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor registrou, então, os poucos obreiros. Porém, ali o Senhor instruiu aqueles obreiros para que eles fossem ali para aquela região da Galileia, então pregar para aquela multidão, para aquele povo, e eles ali fizeram, eles obedeceram ao Senhor, e chegando lá eles começaram a pregar para aquele povo, e muitos começaram a se converter, muitos milagres aconteceram, muitos enfermos foram curados,
E quando eles retornaram dessa missão de pregar, de levar as boas novas ali naquela região, eles disseram: mas Senhor, até os demônios nos se sujeitaram. E o Senhor ali, contudo, vendo e ouvindo o que eles diziam e vendo a alegria de um resultado positivo, o Senhor falou ainda para eles: não se alegre com os milagres que aconteceram, não se alegre com as curas que aconteceram, e nem com os prodígios e maravilhas, não. Se alegrem porque vocês foram entregar a minha palavra e a minha palavra ficou plantada, a minha semente foi semeada, eles ouviram a minha palavra, mas se alegre porque os nomes de vocês estão escritos no céu. Essa é a grande alegria, esse é o resultado positivo de um evangelista que sai para pregar o evangelho, independente de ser lugares perigosos ou não. Sim, porque quando esses 70 discípulos foram pregar, o Senhor também orientou e salientou e os avisou: olha, vocês vão lá, vão pregar e vão encontrar muitas pessoas que vão rejeitar a minha palavra. Vocês vão entrar em covis lá, vão entrar em lugares onde há lobos. O Senhor se referiu desta forma porque era ali, sabia que os seus discípulos iam se deparar com pessoas ruins, pessoas que iam rejeitar as palavras do Senhor. E o Senhor também orientou eles, dizendo: olha, vocês não levem nada que possam lhe causar fardo, possam lhe causar cansaço, possam lhe comprometer, possam lhe dar, dispersar o tempo, dias. Vocês vão, não levem bolsas, não levem mochilas, não levem nada, parafraseando aqui a palavra do Senhor, que é isso que o Senhor estava se referindo, para que eles não levassem nenhuma bagagem, que eles fossem pregar a palavra, fossem orar por muitos que estavam doentes naquele local, e que quando chegasse a noite, porque naquela região era perigoso, tinham lugares perigosos que eles não poderiam andar a pé à noite. Então, existia também naquele lugar muitos santos do Senhor ali que hospedavam os seus filhos, hospedavam os mensageiros do Senhor, e o Senhor ainda também deu mais um alerta a eles, que quando eles chegassem em algum lugar, em alguma casa que não fossem bem recebidos, que eles batesse bem o pó dos seus calçados e abençoasse e saísse, continuando fazendo a obra do Senhor. E hoje é a mesma coisa. Hoje essas funções são dadas e o Senhor tem chamado muitos nos dias de hoje para enviar em todos os lugares, na qualidade de evangelistas, na qualidade de missionários, na qualidade de pastores para cuidar as igrejas, na qualidade de profetas para profetizar, para proteger a igreja. Enfim, esses ministérios estão elencados no capítulo 4 e versículo 11 do livro de Efésios. Então, contudo, a alegria daqueles discípulos, o Senhor falou: não se alegre por tudo isso que vocês viram, se alegre porque os nomes de vocês estão escritos lá no céu. Essa é a alegria daqueles que o Senhor, é a garantia que o Senhor dá para todos aqueles que são ungidos e obedecem e têm a sensibilidade do Espírito Santo de cumprir o seu chamado. A Bíblia diz que quem é profeta, profetize. Quem foi chamado para ensinar, ensine. Quem foi chamado para pregar, pregue. Quem for chamado para evangelizar, evangelize. Então é isso que o Senhor está nos falando, está nos ensinando no tópico primeiro. E ainda ele diz mais que esses sinais que aconteceram naquela época e que continuam acontecendo nos dias de hoje são para os que crerem. E daí nós vamos para o tópico 2, que está falando aqui que o mundo está separado, conforme Marcos 16:16 está registrado, que o nosso mundo, a nossa vida terráquea, que ela está dividida em 2 grupos, que o primeiro grupo são aqueles que creem na palavra do Senhor, que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então o Senhor garante ali a salvação no céu, garante uma morada eterna, uma morada celestial para todos aqueles que crerem, para todos aqueles que aceitarem Jesus, para todos aqueles que guardam a palavra do Senhor. Esses fazem parte do primeiro grupo. E por que o segundo
grupo são aqueles de que não crerem, porque a palavra já foi até eles e eles não vieram se enquadrar no primeiro grupo, então eles ficaram num segundo grupo, que é o grupo dos que não creem na palavra do Senhor, que rejeitam a palavra do Senhor, porque eles têm o livre-arbítrio de escolher o que eles querem. E a palavra do Senhor diz que há dois caminhos, céu e inferno, e nós temos o poder de decisão nas nossas mãos, que nós podemos decidir o que nós queremos, se ou céu ou inferno. É uma escolha individual, por isso Deus também deu um privilégio para o ser humano, que é a salvação é individual. E se alguém não quiser ir, problema é dele. Mas aquele que quer ir para o céu, ele vai vir para o primeiro grupo, que é o grupo dos que crerem, daqueles que seguem os sinais e maravilhas do Senhor Jesus, porque a vinda do Senhor Jesus é certa. O Senhor, ele deixou registrado que ele iria para o Pai, mas ele voltaria a buscar a igreja, uma igreja santificada no sangue, lavada e remida no sangue do Senhor Jesus Cristo. E o ministério do evangelista é ensinar, é pregar e é curar os enfermos, orar, ir por todos os lugares e curar. E então, muitas vezes, nós vemos que ele pode ser pastor, ele pode ser um dos líderes, ele pode ser missionário, ele pode ser evangelista. E Deus, de que ele esteja com a sua paixão pelas almas, de levar a palavra do Senhor a toda criatura, de proclamar, de ensinar e dizer verdadeiramente que o Senhor vai vir buscar a igreja do Senhor. E a responsabilidade do evangelista também é não amaciar ego de ninguém, é pregar a palavra pura, libertadora da palavra do Senhor. O evangelista não pode pregar dizendo que Deus vai lhe dar uma casa nova, vai dar um carro novo, não porque o Senhor não possa dar, porque o Senhor é dono do ouro e da prata. Tudo é do Senhor, ele fez todas as coisas. Mas o Senhor aqui, a mensagem do Senhor é que a nossa alegria verdadeira, real, a nossa vida aqui é passageira, nós temos uma morada eterna. E para morar nessa eternidade com Cristo Jesus, nós precisamos estar livre dos pecados e das maldições desse mundo. E como acontece por meio, quando nós levamos a palavra do Senhor, e muitas pessoas se convertem dos seus maus caminhos e vêm para Jesus, aceitam Jesus e prosseguem. Então aí está a responsabilidade de um evangelista, que é evangelizar, que é auxiliar as igrejas, auxiliar os pastores, auxiliar os demais obreiros, os demais chamados, e um auxilia ao outro. Esses 5 ministérios está sempre linkado um ao outro, sempre no foco de levar a palavra, a boas novas, a pregação, a palavra libertadora para os corações de muitos que são aprisionados pelo pecado. E muitos ainda estão sem ouvir a palavra do Senhor, porque o Senhor, como nós comentamos, são poucos os obreiros. O Senhor selecionou poucos, a seara é muito grande, mas se esses poucos se dedicarem totalmente na obra do Senhor, todos irão ouvir a palavra do Senhor, todos vão ouvir a mensagem do Senhor, todos vão escutar e dizer que nosso Deus enviou o seu único Filho unigênito para salvar toda a humanidade. Porém, nós vemos que lá em Gálatas está registrado 3:28 e também em Romanos 3:9 e o versículo 10-23, que toda a humanidade necessita de Jesus Cristo, necessita da graça de Deus, seja judeu, seja gentil, eles precisam da graça de Deus. Contudo, eles têm a decisão nas suas mãos. Contudo, o Senhor deu livre-arbítrio para eles. Contudo, eles precisam querer. Porém, eles vão ouvir. Porque o Senhor tem mandado e tem chamado pessoas, tem ungido pessoas para pregar a toda criatura, independente do credo que ela é. Ela vai ouvir sim a palavra do Senhor Jesus Cristo, querendo ela ou não. Deus de que
o projeto de salvação, que a palavra do reino do Senhor seja semeada em toda a criatura. Então não há como escapar da palavra do Senhor, não há como escapar das mãos do Senhor. E nós vemos aqui, para aqueles que rejeitam, que estão nesse segundo grupo, que não creram quando os discípulos, os apóstolos pregam, quando os profetas profetizam, quando os evangelistas evangelizam, quando os missionários vão lá e ensinam, quando os ensinadores ensinam e a pessoa continua rejeitando, nós vemos que no último capítulo de Isaías 66 e no último versículo, que refere lá no contexto, fala sobre rejeição, nós vemos que ali há uma terrível pontuação daqueles que rejeitam a palavra do Senhor, porque está registrado lá que aqueles que rejeitarem, que morrerem sem Cristo, os seus vermes irão para o fogo e não queimarão. E é assustador essa forma que está registrado, essa palavra vermes, porque é um nome completamente pejorativo, um nome completamente desprezível, e é a forma que o Senhor se refere para aqueles que rejeitam a sua palavra. Nós vemos como é assombrador esta palavra vermes. O Senhor já não se refere mais à alma aqui, porque nós vemos que a alma pertence ao Senhor. E quando o ser humano, o poder de decisão, decide que a sua alma não irá para o céu e sim para o inferno, então ele é tratado como verme. E nós vemos o tão grande poder de Deus de condenar aqueles que não crêem na sua palavra. Nós cremos o poder do Senhor sobre a vida daqueles também que crêem na palavra de Deus, porque o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor sara, o Senhor salva, o Senhor reserva um lugar no céu, nas mansões celestiais para ele. O Senhor salva ele e a família dele, porque está escrito também que o Senhor, todos aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo, será salvo ele e a sua casa. Será salvo tu e a tua casa. É desta forma que está registrado na Bíblia Sagrada. Então, é o que nós aprendemos nesse segundo tópico. E o terceiro tópico retoma o primeiro, que está falando sobre os significados do evangelista, e que nós já abordamos, que o significado de evangelizar é levar as boas novas de salvação a toda criatura. É o mensageiro do Senhor, também é o mensageiro, é um dom de Deus, ele é ungido diretamente pelo Senhor, ele é escolhido do Senhor, assim como os demais obreiros que o Senhor escolheu, e que o evangelista ele precisa estar sempre focado, sempre ser reto diante de Deus, focado na salvação de almas. Ele precisa ter sensibilidade do Espírito Santo para pregar a palavra. Então, isso é ser evangelista, regenerado, sensível, obediente à palavra de Deus. Amém?